Amados, amém. Quantos já foram ministrados pelo Senhor, já receberam de Deus nesta noite? Quantos já receberam do Senhor? Quero agradecer o apóstolo Luiz Antônio por mais uma oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos os pastores, toda a equipe. Que Deus abençoe a bispa Sandra. A bispa Tida estava assistindo o congresso, procurando a senhora lá na TV, né? Lá de casa. Que Deus leve também a minha esposa no próximo ano, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu bem, vem aqui dar uma boa noite para esse povo bonito, cheiroso, ajeitado. Amém, irmão? Quem está envolvido aí com a beleza de Cristo, dá um glória a Deus bem forte, ao Senhor Jesus. Quem está envolvido com o Espírito Santo, dá um aleluias bem forte para o nosso Pai. Aleluias. Amém, a paz do Senhor a todos, amém? Uma alegria estar aqui novamente. Tenho certeza que essa noite será uma noite muito abençoada. Nós chegamos já no final do louvor, mas já podemos sentir o poder do Senhor, o agir do Senhor neste lugar. Nós tivemos o final de semana passado o nosso EDIC, o apóstolo esteve lá, foi uma bênção de Deus, e Deus colocou algo no meu coração. Eu vejo que o apóstolo tem um ministério grandioso, um ministério extraordinário de crescimento. A igreja já está crescendo, daqui uns dias já não vai caber mais, né, apóstolo? Vai ter que aumentar. E nós recebemos essa unção lá nesse EDIC. Nosso EDIC foi extraordinário, algo extraordinário. Deus operou tanto no sábado, no domingo de manhã a igreja estava lotada, no domingo à noite. Então eu creio que Deus está trazendo um mover novo para as nossas vidas. Para você que está aqui, para você que quer receber, Deus vai te fazer grande neste lugar, amém? Onde quer que você esteja, Deus vai te fazer grande em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um em o nome de Jesus. Se coloque de pé, abra a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 3. Fala comigo, um novo caminho. Bem forte, um novo caminho. Eu quero falar sobre isso no encerramento desta liberação profética, unção profética. Josué, capítulo 3. Nós atrasamos um pouco, 3 acidentes na estrada. O último estava para cá do posto policial, um carro de rodas para cima, bem na GO. E o quarto foi conosco, misericórdia, né? Estou estudando para ver se eu é que estava errado ou se era a dona Dilma, o nome da mulher, a dona do carro. Mas graças a Deus, tanto o meu carro como o dela continuou rodando. Foi só um trisco, né? Só encostou. Mas graças a Deus por isso. Estamos aqui para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Palavra de Deus em Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Quando se encontraram, diga obrigado, Jesus. Palavra de Deus nos diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Fala comigo, por tal caminho nunca passastes antes.
Amém. Versículo 4. Eu falei do acidente, irmãos, e foi bem próximo da igreja. A irmã Dilma, ela estava indo para a igreja, ela não é daqui não, né? Bem encostado aqui na igreja. Não tem ninguém com esse nome aqui não, né, apóstolo? Não. Não é a presidenta não, viu, queridos? É uma irmã aqui de Goiânia mesmo. Continuando, versículo 5. O versículo 4 você já repetiu, por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fala comigo, santificai-vos. Deus faz maravilhas no nosso meio. Versículo 6, e também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Fala comigo, escutai as palavras do Senhor. Versículo 10. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Fala comigo, Deus está no meio de nós. E lançará diante de vós todos os vossos inimigos. Versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Versículo 14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava. Fala comigo, o Jordão transbordava. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Versículo 17, continuando aqui, o final do versículo 14, do versículo 16, passou o povo defronte de Jericó. Versículo 17, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes, fala comigo, firmes, no meio do Jordão. E todo Israel, fala comigo, passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Abrace com a sua Bíblia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus tem um caminho novo para ministrar. Deus tem um tempo novo para ministrar. O apóstolo Luiz Antônio estava ministrando esta palavra aqui no final do louvor. E ele falou sobre santidade. Deus está reivindicando a santidade da igreja, a santificação da igreja. Deus está te trazendo para um nível, para um caminho de santidade. Nós vamos falar sobre um novo caminho. E este caminho começa com a santificação. Você está abraçado com a palavra do Senhor. Isto simbólico, porque nesses dias Deus já levantou um povo que tem a palavra gravada no coração, gravada na mente.
A palavra do Senhor está arraigada ao nosso espírito. A palavra do Senhor está entranhada na nossa alma. E é através desta palavra que Deus vai te revelar este novo caminho. Eu estava, querido, com o apóstolo Luiz Antônio há muitos anos, quando este sonho nasceu, o sonho de abrir a igreja de Cristo no Jardim América. Eu conversava com ele, nós já éramos amigos, ele já abençoava a minha vida, já cobria a minha vida. Eu participei das primeiras reuniões desta igreja, em uma casa, querido, em uma garagem, nas proximidades aqui desta igreja, quando o apóstolo Luiz Antônio, a bispa Sandra, o Samuel, Luiz Gabriel, chegaram para ministrar a palavra a esta cidade, a esta região. Eu vi este sonho nascer, Deus viu este sonho nascer, e aqui estamos nós hoje, em uma igreja estruturada, com uma unção extraordinária por parte do Senhor. E é só o começo daquilo que Deus fará através deste povo, destes jovens, deste louvor, destas pessoas que aqui estão. Deus está levando esta igreja a um novo nível nestes dias, a uma nova unção, uma unção de multiplicação, uma unção de milhares, uma unção de centenas de milhares. E é você que está abraçado com a palavra de Deus, que será usado pelo Senhor para tocar nas águas que estão transbordando, e Deus fará o milagre através da tua pegada, através da tua pisada firme, diz o Senhor. Você vai conduzir multidões de pessoas pelo poder de Deus. Diga para Deus: eu quero, eu aceito. Faça a sua oração pessoal, dizendo para Deus que você quer, que você aceita. Diga para o Senhor, diga para o Senhor. É tempo de atravessar o Jordão, querido. Eu vim aqui para trazer esta mensagem nessa noite. Era la sabaracalasoye, era la sabaracalassamaye, ora la sabaracalassoricantalabá. Envolve cada família desta igreja, ó Pai, com este manto profético. O manto profético que está sobre este altar, ó Deus. Envolve, Senhor, meu Pai, no local de trabalho desta jovem, no local de trabalho deste homem. Ei, o manto profético está sobre a tua vida lá no local de trabalho. O manto profético está sobre a tua vida lá na escola. As pessoas que trabalham com você receberão desta glória, diz o Senhor dos exércitos. Há um novo caminho, diz o Senhor. A Bíblia fala de várias coisas novas. A Bíblia fala de um novo nome, de um novo céu, da nova Jerusalém, do novo coração, do novo nascimento. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para liberar sobre a sua vida um novo caminho, uma nova história. Já está começando neste último dia do mês de agosto. O mês de setembro será um memorial na tua fé, um memorial no teu ministério. Deus fará coisas grandes no mês de setembro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Toma posse. Deus está derramando uma nova unção. Deus está derramando um novo mover. Aracalassori calassabaie. Vai orando, vai orando.
Deus te chamou há 5 anos, Deus te chamou há 10 anos, Deus te chamou há 15 anos, Deus te chamou há exatamente há 22 anos. Eu não sei, querido, eu não sei qual foi a data do seu chamado, mas hoje Deus te marca com uma unção profética para tocar sobre as águas do Jordão que está transbordando. Ele te colocará com uma pegada firme lá no meio, e muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Deus não te trouxe aqui como povão, Ele te chamou para este lugar como um dos 12 sacerdotes que vão estar no meio do Jordão para abençoar o povo. Era la sabaracalassou, era la sabaracalasabai. Vai orando, vai orando, vai orando, vai clamando ao Senhor. Deus coloca uma tubulação santa, como este ar que refrigera este ambiente, que a unção do Senhor venha trazer descanso e refrigério sobre cada líder que aqui está, ó Deus. Eira la sabaracalassou, eira la sabaracalasamai. Vem com teu fogo, Senhor, vem com tua glória encher este lugar, encher a minha vida. Vem, Senhor. Podei vos assentar em o nome de Jesus. Meu fôlego hoje está um pouco cansado, queridos. É o corre-corre. Eu vou falar, eu já falo devagar, mas eu vou falar bem tranquilo. Eu gostaria que você assimilasse essa palavra. Fala para o teu vizinho: um caminho que você nunca passou, uma estrada que você nunca pisou, Deus tem para você. Diga para ele: dias melhores, sonhos maiores, o Senhor tem para você. Repita para ele: dias melhores, sonhos maiores estão chegando hoje, neste exato momento. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus, glorificando, dando glórias a Deus, ao nosso Pai. Aleluias. Na estrada eu estava lembrando o apóstolo Luiz Antônio. Não sei se no primeiro mês ou no segundo mês o Senhor me convidou para pregar lá na sua casa, na garagem. Uma empolgação muito grande no coração. Os primeiros passos da igreja. Eu não sei se ali tinha 20 pessoas, tinha 25 ou 30, eu só sei que era uma multidão para o começo da igreja. Havia uma alegria muito grande no coração. Verdade, Bispa Sandra? Uma alegria tremenda. Este local aqui já testemunhou muita coisa, queridos, e vai testemunhar muito mais. Hoje, quando nós olhamos para cada família, para cada pessoa, você é uma semente da extensão desta obra, que vai frutificar no seu tempo, em algum bairro da capital do nosso estado, ou em alguma capital da nossa nação, como extensão desta obra. Eu sei, nem todos foram chamados para um ministério assim, mas muitos que estão aqui serão usados pelo Senhor para fazer algo diferente. Creia nesta palavra, permita que Deus aqueça sobre o teu coração esta verdade. Quando nós olhamos para o texto de Josué, nós encontramos um caminho novo. E para trilhar este caminho, algumas coisas precisam acontecer. A primeira coisa que precisa acontecer está no versículo 5.
Levanta a sua mão e diga: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O primeiro passo para você que quer ser uma tocha nas mãos do Senhor, você precisa se consagrar. Não pode existir nenhuma dúvida no teu coração em relação à santidade. A palavra de Deus aos Hebreus está registrado: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não teremos nenhuma condição de realizar algo na nossa vida profissional, ministerial, familiar, se não tivermos um contato direto com Deus. Tem muitas pessoas que estão humilhadas, envergonhadas, arrastando-se na miséria da vida espiritual, emocional, financeira, porque não tem um contato com o Senhor. Será que o que está te impedindo de dar o brado de vitória, de dar o grito de alegria? Quando você olha para alguém que venceu alguma coisa, que está vencendo alguma coisa, aquela pessoa grita, se expressa, pula. Mas quando você está diante de alguém que está perecendo, você vê a tristeza. O grito da vitória está preso aqui na garganta, nas cordas vocais. O peito está apertado. O que está segurando o seu brado de vitória? O que está te impedindo de dar um pulo e um salto de alegria e glorificar o nome do Senhor? O que estava impedindo este povo, querido, era a santificação. Josué chega e diz: vocês vão dar o brado de vitória, vocês vão receber a dupla honra, mas o caminho é a santificação. Vocês precisam se santificar o Senhor. Deus, quando quer fazer algo novo na vida do seu povo, Ele chama o seu povo para a santificação. O apóstolo Luiz Antônio falou aqui na ministração profética do segredo da Igreja Batista Lagoinha, uma vida de santidade. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, quando Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a igreja, Jesus diz para os discípulos: vá para Jerusalém e se santifique, consagre-se, consagram-se na minha presença, porque Deus vai fazer algo novo sobre as vossas vidas. Nem um método, nem uma coreografia, nem um louvor, nem um evangelismo, nem um projeto grandioso vai se estabelecer se não tiver santificação. Por mais simples que seja um ministério, por mais simples que seja uma família, se ela se consagrar ao Senhor, ela vai tocar o coração de Deus, ela vai tocar o coração do seu próximo, ela vai arrebentar com as estruturas de Satanás. O que faz diferença nas nossas vidas é uma vida consagrada no altar do Senhor, é uma vida pautada na palavra de Deus. Josué chega para aquele povo e diz: vamos marchar em vitória, mas vamos marchar em santidade. É o que nós precisamos. Nós precisamos, de segunda a segunda, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, colocar a nossa vida no altar de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu vou citar só um exemplo. O jovem chamado Daniel. Eu vou pautar esse primeiro tópico na vida de Daniel. Mas se você pautar na vida de Noé, você vai encontrar uma santificação que faz perseverar. A perseverança trouxe o brado de vitória sobre a vida de Noé. Se você for para Esther, você vai encontrar também uma mulher que se santifica com perseverança. Se você for para Sadraque, Mesaque e Abidnego, da mesma forma.
Mas vamos observar Daniel, tirado da sua terra natal, levado como escravo, como servo, cativo pelos caldeus, pelos babilônicos. Diz a história que quando Daniel chega naquela terra, ele é escolhido como alguém que é forte e sábio aos olhos dos servos de Nabucodonosor. Eles pegam Daniel e trocam o corte de cabelo de Daniel. Eles pegam Daniel e trocam as vestes de Daniel, porque as vestes judaicas não eram bem-vindas diante dos caldeus. E eles conversam com Daniel, queridos, para que ele não use a língua natural, hebraica, mas que ele aprenda a falar a língua dos caldeus para se comunicar com as autoridades, porque para eles era uma desonra ter um outro vocabulário nas províncias que estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor. E eles tentam mudar a alimentação de Daniel, eles querem mudar tudo da vida de Daniel. Quando eu olho para Daniel, eu vejo um Daniel que foi mudado por fora por causa da pressão dos caldeus. Mas quando eu olho a história de Daniel, eu encontro um Daniel com um coração consagrado, com a cabeça consagrada, com o espírito consagrado. Eles mudaram o externo que podiam, mas o que está por dentro, o que rege a fé, eles não puderam tocar, porque Daniel estava consagrado, santificado ao Senhor. É isso que faz diferença, queridos. O mundo quer mudar o cristianismo. Os políticos, na sua grande maioria, quer mudar os cristãos. A maioria dos cristãos estão em dúvida em relação à sua santidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Tem muitos cristãos que não se santificam no trabalho, quebram os princípios. Nós não vamos entrar em detalhes. Tem muitos cristãos que não se santificam na família, quebram os princípios, e Deus não aprova. A santidade que traz maravilha e um novo caminho é a santidade que está descrita na palavra do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Josué aprendeu isso com Moisés. Pedro, um pouco mais tarde, escreveu para a igreja primitiva: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus não negocia a nossa santidade, a nossa santificação, a nossa consagração. Deus não vai abrir mão do seu louvor santo. Deus não vai abrir mão do seu namoro santo. Deus não vai abrir mão da sua família santa. Deus não vai abrir mão do seu trabalho santo. E isto estava no coração de Josué. Josué foi um homem santo, que caminhou com Deus, que ouviu Deus, que transmitiu a direção de Deus. O primeiro passo para que você ande num caminho virgem, para que você ande numa estrada que está sendo feita pelo Senhor, é a santidade. Deus não abre estrada, não abre porta para qualquer pessoa. Deus abre portas para pessoas que estão consagradas a Ele. Este mês de setembro será um mês de abertura de novas estradas na vida dos santos de Deus.
Este mês de setembro será um mês de abertura de novas portas na vida das mulheres do Senhor. Este mês de setembro será um mês de muitas portas abertas para a juventude consagrada ao grande El Shaddai, o Todo-Poderoso nas batalhas. Segundo lugar, o texto diz, no versículo 6, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Josué chama 12 sacerdotes. Fala comigo, 12 sacerdotes. E ele diz, pegai a arca da aliança e passai adiante do povo. Se a primeira coisa, querido, é você se santificar, a segunda é você ter certeza que Deus está com você. A arca representa a presença de Deus. Diga comigo, a arca é a presença de Deus. 3 elementos proféticos estavam dentro da arca, Caleb. Quais são os 3 elementos proféticos? As tábuas da lei estava dentro da arca. O cajado de Arão estava dentro da arca. E um pote com maná, o pão que desceu do céu, estava dentro da arca. A arca era o símbolo da presença e do poder de Deus no meio do seu povo, à frente do seu povo. E a ordem foi dada por Josué. Josué ouviu de Deus e Josué fala, a arca precisa estar à frente. A arca precisa governar os nossos passos. Ei, Deus precisa estar à frente do seu ministério. Deus precisa estar à frente da sua família. Deus precisa estar à frente dos seus sonhos. Deus precisa estar à frente da sua vida, diz o Senhor. Deus precisa estar à frente. Deus precisa estar à frente. Quando eu olho para a arca, sabe o que é que eu vejo? Hoje, eu me vejo no lugar daquela arca. Se a arca tinha as tábuas dos mandamentos, hoje a palavra de Deus está gravada dentro do teu coração. Você é a arca de Deus nesta cidade. Se a arca continha o pote do maná que desceu do céu, hoje você tem o Cristo vivo. Você é o Cristo vivo no meio desta terra. Cristo está dentro de mim, Cristo está dentro de você, Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus em mim, Jesus em você é a esperança da glória. O cajado estava dentro da arca, mas Jesus Cristo, quando está subindo ao Pai, ele diz, eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Levando a sua mão, o cajado é a autoridade que Deus colocou sobre a sua mão. O cajado é a autoridade de Deus na sua vida. Autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Autoridade para vencer demônios. Autoridade para vencer enfermidades. Quando Deus está à frente, não tem correntes, não tem muros. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 2 e 3, há uma promessa de Deus: eu irei adiante de ti. Tem muitas pessoas que passam desapercebido pelas promessas do Senhor. E Deus fala: eu vou te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. No novo caminho está a riqueza, no novo caminho está o tesouro. Eu estou produzindo numa cidade do interior. Nasci naquela cidade. Deus tem me honrado no meio da minha família.
e no meio das pessoas que eu convivi na infância, as quais ainda nem evangélico eu era naquela época, os tesouros daquela cidade, Deus está colocando nas minhas mãos. As riquezas daquela cidade, Deus está colocando nas minhas mãos. Tem muita coisa que está escondido, bem próximo de você. Tem muita coisa que está escondido juntinho de você. E quando Deus está contigo, quando Deus está com você, Ele começa a te mostrar: aqui está o tesouro, aqui está a riqueza, recebe, abre as tuas mãos, abraça com a minha riqueza, abraça com a minha glória, diz o Senhor, dar-te-ei, eu irei adiante, dar-te-ei os tesouros e as riquezas. O que vem a ser a riqueza encoberta e os tesouros escondidos. Eu não sei o que isso significa para você, querido. Para mim é aquilo que os homens não conseguem ver, mas Deus me mostra e me entrega. Para mim é aquilo que eu não enxergaria de forma alguma se Deus não revelasse. Quando Deus fala para Josué: santifica, porque você vai atravessar o Jordão, lá eu vou dar novas riquezas e novos tesouros. Você precisa abrir a sua mente nesta noite, sair da mesmice do natural. Há uma riqueza encoberta, há um tesouro que está escondido. Unção profética é para revelar riquezas encobertas. Unção profética é para trazer à existência os tesouros que estão escondidos. É uma brincadeira, querido. Às vezes, quando eu estou pregando para casais, eu conto uma história. A minha esposa, quando ela chegou na cidade de Uruana, na igreja de Cristo, pouquíssimas pessoas. A igreja estava começando naquela época. Eu nem sabia que existia Igreja de Cristo, ministério. Na época era Nova Terra, hoje Vida de Deus. Eu nem sabia, né? Eu ouvia isso. O que é isso? Eu nem sabia. E a minha esposa, o pastor perguntou: alguém aqui está precisando trabalhar? Eu vou orar e Deus vai abrir a porta para o trabalho. Alguém aqui está precisando de um compromisso sério para casamento? Alguma moça, algum jovem? Tem alguém orando aí para um rapaz ou para uma moça aí? Levanta a mão assim. Aí, né? Quem ainda não casou, mas vai casar ainda em nome de Jesus? Deixa eu ver. Aí já melhorou, né? Sabe quantos que foram lá na frente receber essa oração, irmãos? Uma, a minha esposa. Ela foi desesperada, querendo trabalhar. Vocês entenderam errado, né? Ela foi desesperada querendo trabalhar e encontrar alguém lindo, bonito, elegante, inteligente. O pastor Zé Reis orou por ela, queridos. Era a riqueza que estava encoberta, era o tesouro que estava escondido. Ela começou a trabalhar após aquela oração. E quem estava lá no trabalho? Quem? Eu, irmão. Eu não entendi. Eu nem sabia o que era orar em língua, mas ela entrou rodopiando e orando em língua, e profetizando e tal, e foi para o meu lado. Moral da história, queridos. A porta que Deus abriu para ela trabalhar, estava a pessoa que seria o futuro esposo dela.
uma riqueza desta terra é a família que possuímos. Como é maravilhoso viver bem com a esposa e com os filhos. Eu vejo tantas pessoas decepcionadas, chorando, reclamando, amaldiçoando. Eu não tenho o porquê murmurar. A minha família serve ao Senhor. E há uma unção profética sobre a minha casa. O tesouro escondido pode estar dentro da sua casa. E você vai ter que encontrar. Você lembra da dracma perdida? A mulher perdeu. E a palavra de Deus nos diz que ela procurou. Quem já leu? A palavra de Deus fala que ela teve uma atitude de fé para procurar aquela dracma. O que que ela acende? O que que ela acende para procurar a dracma? O que que ela acende? A candeia. O que vem a ser a candeia nas nossas vidas? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a encontrar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu não vim para falar de família, queridos, mas um dos maiores tesouros nesta terra é a nossa família. Está dentro da nossa casa. E você precisa de Deus para viver esta riqueza, esta glória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, terceiro ponto, para trilhar um novo caminho. Versículo 9, disse Josué, fala comigo, escutai as palavras do Senhor. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Fala comigo, escutai as palavras. Deus no meio de nós. Deus no meio de nós. Escutai as palavras. Primeiro, santidade. Segundo, Deus tem que estar à frente. Terceiro, Deus está no meio de nós, dando vitória sobre os nossos inimigos. No versículo 10, está escrito, queridos, que Deus iria dar a vitória a Josué e todo o povo. O que que eu aprendo com isso? Primeiro lugar, para vencer os gigantes que afrontam a nossa casa e a nossa família, você tem que escutar. Você tem que escutar quem? Nós acabamos de ler. Quem você precisa escutar? O Espírito Santo. Deus. Ontem, 1h30 da manhã, eu estava sentado, aconselhando um evangelista. Eu fiz um gráfico, coloquei Deus, o nome Deus no meio. Segundo gráfico, família. Terceiro gráfico, ministério. Quarto gráfico, vida financeira. Quinto gráfico, as outras coisas. E eu perguntei, como está a sua vida com Deus? E ele respondeu, eu vou confessar para o senhor, eu não estou lendo a palavra. Eu não estou tendo devocional. Eu não estou buscando a Deus como convém. Uma conversa que talvez durou 1h30. Ele foi embora da minha casa madrugada, queridos. Tem muita gente que está padecendo porque não escuta Deus. Antes de fazer a sua agenda, cumprir o propósito da vida, preste atenção, escute a Deus. Não saia de casa sem ouvir a voz do Senhor. Há algum tempo atrás, uma pessoa me ligou, não a conheço, ela ficou me conhecendo e me pediu um conselho dentro do casamento.
Ela já estava casada há mais de 20 anos, sofrendo, padecendo. E ela me perguntou: o que eu faço? Dentro da conversa que eu tive com ela, eu falei para ela: olha, em algum momento da sua vida, você deixou de ouvir Deus. Em algum momento você assumiu esta aliança sem a permissão de Deus. E isto não se conserta do dia para a noite. Você que é moço, moça, jovem, escuta Deus. Porque daqui a 15 anos, 20 anos, se você fizer aliança errada, você vai chegar para o apóstolo Luiz, você vai chegar para o pastor e vai falar assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo desta forma? Nós não vamos ter uma receita pronta, mas em algum momento da sua vida Deus deixou de ser o centro. Em algum momento da sua vida você cumpriu a sua agenda pessoal. Em algum momento da sua vida você cumpriu os afazeres seculares, mas Deus não participou com você. Deus não vai te obrigar, querido. Aqui está escrito, no versículo 10, Deus está no meio de nós. Você vai evitar derrotas e fracassos, se Deus estiver no meio. Eu entendo que para trilhar um novo caminho, Deus precisa estar no meio. O que acontece quando Jesus morre? Os discípulos se escondem numa casa. Diz a palavra do Senhor, eles estavam com medo dos judeus. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Mas eles estão ali pedindo a Deus uma orientação. E o que acontece? Quem chega no meio deles? Quem chega? Quem chega no meio deles? E o que Jesus fala? Na primeira aparição aos discípulos, o que Jesus fala? Paz seja convosco. No meio. Jesus, ele se posiciona no meio. No meio. No meio da sua vida. No meio da sua história. O que Jesus promete lá em Mateus 18? Se houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio, no meio, no meio. Deus está no meio deste altar, queridos, no meio de nós. Quando eles vão crucificar a Jesus, onde Jesus é crucificado? No meio de 2 ladrões. Por pior que você seja, Jesus vai estar no meio. Para não ter dúvida, Ele faz de tudo para nos abençoar. Ele faz de tudo. No meio dos 2 ladrões, no meio de Israel, no meio da vida de Josué. Querido, Jesus está no meio do seu casamento, no meio do seu ministério, no meio do seu trabalho, no meio desta igreja aqui agora. Ouça a voz de Jesus Cristo. Ele está no meio. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Ouça, ouça o que Jesus está trazendo ao teu coração nesta noite. Quarto lugar, para você que quer trilhar um novo caminho. Versículo 13. Há de acontecer. Quantos sacerdotes foram separados para ir em direção ao Rio Jordão? Nós lemos. Quantos? 12. Há de acontecer quando os 12 colocarem a planta dos pés sobre as águas, o Jordão. O que vai acontecer com o Jordão?
vai se abrir. Mas tem que colocar o pé aonde? Tem que colocar o pé aonde? Nas águas. Deus permitiu que os 12 sacerdotes molhassem os pés. É muito fácil, irmão. Quando alguém mata a onça, todo mundo chega para celebrar. Verdade ou não? Alguém precisava se dispor a colocar o pé sobre as águas. O novo caminho é aberto por homens de fé. Quando faltar alguém, quando faltar pessoas, quando faltar, queridos, vidas para se dispor, os 12 sacerdotes têm que se levantar para colocar os pés sobre as águas. O Daniel tem que se levantar para ser lançado dentro da cova dos leões. Os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, têm que se levantar para caminhar sobre o fogo. Pedro tem que sair do barco para andar sobre as águas. Não há um novo caminho sem fornalha. Não há um novo caminho sem o transbordar do Jordão. Não há um novo caminho sem fé. Quando eu olho para a palavra de Deus, para termos a vitória, nós precisamos cruzar as águas fundas do Jordão. Nós precisamos colocar os nossos pés sobre as águas. É aqui que muitas pessoas ficam paralisadas, tem medo, tem dúvida. Quantas vezes você pediu para Deus abrir uma porta, te colocar na gerência, te dar uma fazenda, te dar uma empresa, te dar uma oportunidade para pregar a palavra, te levantar como líder, te usar como pai de multidões, e Deus foi lá na porta do teu coração, usou a boca do profeta para te levar a palavra, e você duvidou. Deus não aceita dúvida. Deus está te entregando a empresa, como está te entregando a fazenda, como está te entregando a cidade, como está te entregando a família, como está te entregando o ministério, mas coloca os pés sobre as águas. Coloca os pés sobre as águas. O homem de fé, ele não suporta a incredulidade. Agora imagina Deus. Imagina Deus. Quantos querem trilhar um novo caminho? Quantos querem? O Jordão está transbordando, querido. E Deus está procurando os sacerdotes e as sacerdotisas que vão colocar os pés sobre as águas. Ira la sabaracalaçou, ira la manaie. Diante do Jordão não pode ter falha, porque os que falharam já ficaram no deserto, foram sepultados. Deus está dizendo que o período de deserto já ficou para trás. Os sacerdotes que colocarão os pés sobre as águas precisam da confirmação da unção profética. Já não podem ser como os 10 espias que duvidaram e levaram a congregação a murmurar. Deus está trazendo uma palavra profética. O deserto já ficou para trás, agora é o Jordão. E diante do Jordão, todos os 12 que foram separados entraram, pisaram nas águas. Deus está levantando a geração do 100%, que vai tocar sobre as águas, que vai atravessar o Jordão. Não há lugar para desistência, não há lugar para covardes, diz o Senhor
Senhor, está aqui, diz o Senhor, aqueles que colocarão os pés sobre as águas. Ei, ora la sabaracalaçou. Deus está confirmando aqui em corações. Era la sabaracalaçabá. Algumas pessoas estão dizendo: sou eu que vou tocar as águas. Sou eu que vou tocar as águas. Há uma multidão atrás de você, querido. Elas vão passar a pé enxuto. Era la sabaracalaçou, era la sabaracalaçabaie, era la soricalaçabá. Receba esta unção para tocar as águas do Jordão. Receba esta unção para ver uma estrada feita pelo Senhor. Era la sabaracalaçou, era la sabaracalaçabá, era la sabaracalaçou. Ei! Fé. Se eu estou pastoreando hoje, queridos, é por causa da fé. Eu quero falar do último tópico. Eu vou começar a orar. Versículo 15. Fala comigo, maravilhas. Fala para o teu vizinho, maravilhas Deus tem. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras. Fala comigo, transbordava. Alguém aqui tem medo de água? Muita água, enchente. Tem alguém que tem medo de água? Quem aqui não sabe nadar? Como que você faz quando você vai pescar e entra naquela canoinha? Quem entra na canoinha bem pequenininha sem saber nadar? O irmão está falando, eu não entro não. Esse povo aqui, irmão, é um povo que foi gerado no deserto na sua grande maioria. Eles não tinham uma vivência com água. Aquilo era assustador, irmão. Você sabe como é difícil convencer alguém a se aproximar de um rato, se ele tem medo de rato. Tem um homem grande que eu conheço, a esposa dele fala que quando aparece um rato na casa, ele sobe em cima da mesa. Misericórdia, irmão. Eu não tenho medo de rato, não é? Mas tem gente que tem medo de altura. Você pode dar de presente para ele. Vai para Israel, é de presente. Ele não aceita, porque tem um trauma com altura. Agora, aquele povo, eles tinham um trauma com água, irmãos. Eles não tinham uma vivência com água. Aí Deus fala para Josué, Josué, é agora que você vai atravessar, porque agora a água está transbordando. Alguém talvez disse para Josué, será que não podemos esperar seca? Esperar a água baixar? Será que não dá para esperar um tempo? Para a gente acostumar com a ideia? Tem muita gente que quando recebe a proposta, apóstolo Luiz Antônio, ele fala assim, não apóstolo, me espera um pouco, eu vou pensar, eu vou acostumar com a ideia, quem sabe depois eu dou um sim. Tem muita gente que fica adiando.
Maravilha não é você que faz, querido. Maravilha não sou eu que faço. Maravilha é Deus que faz. E Deus não vai fazer maravilha num Jordão seco. Deus não vai fazer maravilha numa fornalha que o fogo está apagando. Quando Deus vai fazer uma maravilha, Ele coloca no coração de Nabucodonosor e fala: aquece 7 vezes, porque já que eu estou fazendo, eu vou fazer bem feito. Quando Deus vai fazer uma maravilha, Pedro desce agora do barco, porque está escuro, o vento é contrário, as ondas estão altas. A maravilha é feita no meio do maremoto, no meio do terremoto, no meio da enchente. É Deus que faz. É Deus que faz. Transbordava para a direita e para a esquerda. A nossa reputação aumenta quando Deus faz algo nas nossas vidas. Os inimigos de Israel já ia ficar assim: opa, não vamos mexer com esse povo não. Esse povo passa no Jordão transbordando. É o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho. Queridos, as nações iriam temer, e de fato temiam Josué, por causa das maravilhas de Deus. A palavra do Senhor nos fala que quando eles tocam os pés sobre as águas, a água começa a amontoar, a virar um grande muro. Quem aqui já brincou com enxurrada? Você tentou cercar a enxurrada, porque um córrego, um rio é impossível. Alguém já brincou disso? Tentou cercar a água? Quem já tentou? Eu já tentei, irmão. Pouquinha água. Você joga pedra, joga terra, faz mutirão com os amigos de infância e começa a cercar a água, mas nada cerca a água. A água vai passando, vai arrebentando tudo. Agora nós estamos diante da mão do Senhor, diante do poder do Senhor. Quando os sacerdotes tocam os pés nas águas, Deus olha para aqueles sacerdotes e diz: aí botei fé, estes homens acreditam no meu poder. Deus dá um sopro, ou Deus dá um toque, ou Deus dá só um piscado, e as águas já começam a amontoar. É o poder de Deus fazendo maravilhas a teu favor. É o que Deus tem, querido, para você. Versículo 17: e todo Israel passou a seco. Já pensou, irmãos? Como é lindo. Todo Israel. Aquelas mães com criancinha no braço, porque tem o instinto de mãe, né? Se a mãe percebe o perigo, o que ela faz? Ela defende. Então eu penso que aquelas mães começaram a correr com as crianças, né? Correndo assim para atravessar o Jordão. E Josué dá o grito: não precisa correr. Enquanto todo mundo não passar, Deus não vai liberar o curso natural do Jordão. Não precisa correr. É Deus que está fazendo esta obra neste lugar. É Deus que está fazendo esta obra neste lugar. Essas águas representam o descanso de Deus sobre a vida de Josué. Sabe o que eu encontro aqui, queridos? Algo feito pelo Senhor. A maior maravilha do Antigo Testamento, do meu ponto de vista, Josué falou: fará maravilhas no meio de vós. A maior maravilha, do meu ponto de vista. Em quantos dias Deus criou a terra, tudo? 6 dias. Em que dia o homem foi feito pelo Senhor?
no sexto dia. Qual foi o primeiro dia do homem na face da terra? Primeiro? Qual foi o primeiro dia do homem na face da terra? Se ele foi feito no sexto, qual foi o primeiro? Sétimo. O que se faz no sétimo dia? Descansa. O homem nasceu no descanso do Senhor. Quando Josué está passando naquela água, no meio do rio Jordão, Deus está falando para ele: Josué, se você quiser, você pode descansar em mim. Você não precisa preocupar, Josué. Não precisa amontoar pedra para fazer ponte. Você não precisa preocupar, eu vou fazer as estradas para você. Eu quero que você saiba, Josué, que essa estrada eu fiz para você. Essa rodovia vai se chamar Josué. Só que é um caminho novo. É uma passagem nova. Só que essa estrada é só para você, Josué. Ninguém mais vai passar por ela. Fiquei pensando nisso, pastor. Tem coisas que Deus faz para nós. Lá no Éden, Deus fez o jardim para quem? Para quem? Adão. A palavra de Deus fala que existe coisas que nós não plantamos, porém colhemos. Eu sou daqueles que colhem. Eu planto também, irmãos. Adão, quando acorda, quando abre os olhos, ele fica encantado com Deus. Ele fica de boca aberta, queridos, com tudo que ele vê. Adão plantou alguma árvore no jardim? Não. Tudo que estava ali, meus amados, foi Deus que fez. Quem fez? Deus. Josué fez alguma ponte no Jordão? Josué fez alguma estrada para o povo atravessar? Quem fez? Deus. Quando nós falamos maravilhas, quem faz? Deus. Mas quando alguém tenta conseguir a maravilha de Deus na calculadora, somando na matemática, ele consegue? Maravilha de Deus não é na sua calculadora, querido. Maravilha de Deus não é no papel da sua escrivania, não é no seu projeto. É Deus que faz, e Ele faz para que ninguém tenha dúvida. Deus vai fazer uma maravilha na sua vida neste mês que está começando. Se coloque de pé em o nome de Jesus. Lucas, coloque aquela canção, por favor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus vai fazer uma maravilha na sua vida neste mês neste mês de setembro. É o último dia. Eu já vejo as águas transbordando. Queremos experimentar nesses dias, Senhor. Ei, Revela-nos quem Tu és, revela-nos o Teu caráter. Eu gostaria abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Que as missionárias, queremos Te ouvir, queremos Te ver. Os presbíteros, as evangelistas estivesse aqui em cima do altar. Os demais irmãos viessem para diante deste púlpito. Deus está decretando uma maravilha dele para a sua vida nesses dias. Deus está decretando. Deus está decretando. Ei. Eu quero Te ouvir. Quero Te ver. Quero Te tocar. Quero Te conhecer. Eu quero Te ouvir. Eu quero Te ver. Quero Te tocar. Quero Te conhecer. Quero Te ouvir, eu quero Te
quero te tocar, quero te conhecer.